E domingo teremos um jogo importantíssimo para o Santos definir se vai para o mata-mata do Campeonato Paulista ou se vai ter um tempo maior para se preparar para o Campeonato Brasileiro. No meio disso, teremos um jogo da Copa do Brasil, mas vamos ver o que vai acontecer com o Santos, porque depende muito do resultado de Santos e Ituano, que jogam lá em Itu, e principalmente Botafogo e São Paulo, que jogam lá em Ribeirão Preto. Porque o Santos, infelizmente, não depende só de si. Se tivesse vencido o Corinthians, aí uma vitória do Santos já estava nas quartas de final. Então, não depende só da gente, por isso que eu falo, principalmente o que acontecer entre Botafogo e São Paulo, mas o Santos também precisa fazer o seu papel e ir em busca da vitória. Independente se vai conseguir se classificar ou não, eu acho que em respeito ao torcedor, a essa camisa, a esse escudo que a gente carrega, tem que buscar uma vitória diante do Ituano. Então vamos falar aqui a escalação que o técnico Odair Hellmann deve colocar em campo para conseguir esse objetivo de uma vitória em cima do Ituano. Vamos mostrar a tabela de classificação, enfim. Mas antes quero falar para vocês da OneFootball, porque lá na OneFootball você consegue ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não só com o Santos, mas também com outros clubes do Brasil, outros clubes do mundo. Tem o tempo real das partidas, por exemplo, Ituano e Santos se enfrentam às 4 horas de domingo. Botafogo e São Paulo, 4 horas de domingo também. Então, para você conseguir acompanhar todos os jogos do Campeonato Paulista, o tempo real lá na OneFootball. Então, o link está na descrição. Ou caso você preferir, vou colocar aqui o QR Code até o final do vídeo para você conseguir aproximar o seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo da OneFootball, tá certo? E seleciona o Santos como seu time do coração, porque aí você sempre recebe notícias em primeira mão do Peixão, tá bom? Bom, vamos falar então sobre essa questão da classificação do Grupo A, porque como eu disse, não depende só do Santos para ir às quartas de final do Campeonato Paulista. Então, vamos mostrar aqui o atual cenário. Bragantino está com 17 pontos, Bragantino já está classificado, está esperando Botafogo ou Santos, na próxima fase. Aí tem o Botafogo e Santos com 14 pontos, a Inter de Limeira, que não tem chance mais de classificação, com 10. Como vocês observam aqui, o Botafogo tem uma vitória a mais e o Santos precisa tentar superar em termos da pontuação, que é o que dá para fazer nessa última rodada. Ou seja, o Botafogo não pode vencer o São Paulo. Se empatar Botafogo e São Paulo e o Santos vencer, o Santos está dentro. Se o Botafogo perde e o Santos empata, o Santos também está dentro. Então, é basicamente isso, é mais na questão de numeração, porque não dá para superá-los em termos de vitórias, tá certo? Bom, então essa é a situação da tabela do Campeonato Paulista. Vamos agora começar a falar sobre esse time que o técnico Odair Hellmann deve colocar em campo, com algumas novidades em relação ao clássico contra o Corinthians, principalmente duas mudanças: a entrada de Rua Seco no lugar de Marcos Leonardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também Felipe Jonathan, que já está recuperado, ele que sentiu um probleminha no aquecimento contra o Corinthians, mas se recuperou. O Santos teve essa semana livre para conseguir se preparar para esse jogo. Vale ressaltar que, e um ponto que vou cobrar bastante do Odair Hellmann, é exatamente essa questão da semana livre. Porque contra o Corinthians, o Odair meio que deu aquela desculpa de mas o Corinthians teve a semana livre, o Santos jogou Copa do Brasil. Agora mudou. O Botafogo, que vai enfrentar o São Paulo, teve Copa do Brasil. São Paulo não teve nada, só ficou treinando. O Ituano teve Copa do Brasil. O Santos não teve nada, ficou treinando. Então, espero que o Santos consiga, pelo menos contra o Ituano, essa vitória, já que essa desculpa, do técnico Odair Hellmann foi utilizada contra o Corinthians, tá certo? E sempre bom lembrar, essa semana o Odair Hellmann priorizou principalmente o setor defensivo. O Santos, que tomou 14 gols no Campeonato Paulista, 7, metade de bola
aérea, cobrança de falta, escanteio, jogador que vai ali na linha de fundo, cruza e o jogador faz gol, enfim. 7 gols saíram dessa forma, 6 em clássicos, contra times da Série A. Então, esse sinalzinho de alerta também, né, já pensando num campeonato brasileiro. Então, o que eu acho que o Santos precisa para conseguir vencer o Ituano? Algumas coisas, obviamente, controlar essa questão da bola aérea, um Santos também que não pode sair perdendo contra o Ituano, a gente sabe a dificuldade que o Santos tem psicologicamente falando, né, se sai atrás do placar, o Ituano também, se consegue fazer um jogo, um gol, né, contra o Santos, deve se fechar, porque o Ituano precisa do resultado, porque pode se classificar e pode ser rebaixado. Então o Ituano também tem muita coisa a perder e a ganhar nesse jogo contra o Santos. Então eles precisam da vitória e obviamente estarão embalados aí, né, com a sua torcida, que também teremos um bom número de torcedores santistas lá em Itu. Outra coisa, o Santos precisa criar jogadas e, se criar jogadas, precisa calibrar a pontaria. O Santos chuta muito mal, ou chuta fraco, ou chuta longe do gol, enfim. Então tem que calibrar a pontaria nesse sentido, né? E espero que isso aconteça diante do Ituano. Bom, vamos então agora ao provável time do Santos. Como eu falei, né, 2 mudanças, principalmente Felipe Jonathan e Rua Seco, que entra no lugar do Marcos Leonardo. Então o Santos deve ir a campo com João Paulo, João Lucas, Michael, Joaquim, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Lucas Barbosa, Mendonça e Juan. O Ângelo, eu não sei ainda se ele vai ficar à disposição no banco de reservas. O Ângelo, para quem não sabe, está com edema na coxa. Ele teve esse edema desde aquele jogo contra o Ceilândia pela Copa do Brasil, né? Foi desfalque contra o Corinthians. Então, não sei. Tá? Chance muito pequena dele ir para esse jogo contra a equipe do Ituano. Já em relação ao Juan, né, como a gente já falou, a questão do Marcos Leonardo, Mendonça deve ser mantido, o Lucas Barbosa, que fez gol no Clássico, também entra nesse lugar do Ângelo, e é basicamente, né, esse time que o Odair Helma imagina ser o ideal. O que eu mudaria, acho que a maioria de vocês também, é a questão do Michael. Acho que o Michael é um jogador que vem falhando em momentos que não deveria. Aliás, né? Falhar não tem hora pra falhar, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então eu tiraria o Michael, colocaria o Bauerman, que eu acho que seria uma mudança, né, necessária para esse jogo. Acho que o Bauerman vem sem tanta pressão, né? Acho que essa pressão da torcida também, de uma certa forma, pode até mesmo atrapalhar o Michael, que não vive um bom momento tecnicamente, tá? Fazendo essa dupla com o Joaquim. Eu acho que essa seria a minha única mudança, porque de fato não tem muito o que mudar, né? O time basicamente é esse. O Daniel Ruiz. Mas não sei, o Daniel Ruiz também, o Odair Helma meio que deu a entender que ele ainda não tá 100% fisicamente e tal, então não sei. Talvez um Daniel Ruiz para um segundo tempo, aí você pode também colocar 2 meio-campistas, né? Muda a forma de jogar, um 4-4-2. Eu, sendo sincera, sou a favor de um 4-4-2. Acho que você não precisa morrer abraçado num 4-3-3. Mas, né, talvez o Odair Helma não queira mudar drasticamente algumas questões para esse jogo contra o Ituano, tá? E só um lembrete aqui, até anotei, o Santos tem alguns jogadores pendurados. Então, caso o Santos avance para a próxima fase, né, e esses jogadores tomarem amarelo, ficam de fora. Que é o zagueiro Joaquim, Natan, Dodi, Camacho, Rodrigo Fernandes e Lucas Barbosa. Quem, em hipótese alguma, pode tomar cartão amarelo? Joaquim, porque ele é titular, Dodi e Rodrigo Fernandes. Né? O Camacho é reserva, o Natan também é reserva, e o Lucas Barbosa, caso o Ângelo fique recuperado, deve ser o titular. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos com calma, principalmente Rodrigo Fernandes, né, que às vezes chega um pouco afobado e tal, então calma. E vamos para cima do Ituano em busca dessa classificação. Vencer o Ituano é obrigação. A classificação, como não depende só da gente, é uma consequência. Mas é obrigação vencer a equipe do Ituano, tá certo? Me fala aqui nos comentários o seu palpite e se você tá confiante ou não para essa classificação do Santos. E não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball para você acompanhar esse tempo real de Ituano e Santos e Botafogo e São Paulo também, que é o jogo que interessa pra gente, tá certo? Link na descrição ou aqui no QR Code. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo